Como é que se inicia um bom programa de posicionamento? No papo de hoje, a gente vai falar sobre as 6 perguntas que você precisa se fazer para ativar sua mente para criar um programa de posicionamento que realmente funcione. Esse vídeo, na verdade, é baseado nesse livro aqui, Posicionamento, do Arise do Jack, no capítulo 24, o posicionamento do seu negócio, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Grula. Esse canal aqui eu faço leituras de livro de marketing, negócio e produtividade. Trago resumo, trago insights práticos para que a gente consiga fazer o que é mais importante na vida, que é a execução, né? Nada adianta a gente ter um conhecimento se a gente não coloca ele em prática. Então aqui eu tento resumir esse conhecimento para que você possa botar em prática, inclusive hoje no final desse vídeo, tá? É o capítulo 24 desse livro, eu já li os capítulos anteriores, então se você quiser receber aí na sua timeline do YouTube, recomendo ser inscrito no canal, porque o YouTube começa a te mandar outros vídeos desse livro aqui e de outros também que eu já li no canal, beleza? Qual é a primeira pergunta que você deve se fazer para criar um bom programa de posicionamento? Que posição você ocupa na cabeça do seu cliente, né? Qual é a posição que você ocupa? E aí tem uma frase muito boa que ele traz aqui no livro, que é: o que você deve fazer é descobrir um modo de entrar no cérebro das pessoas pendurando o seu produto, serviço ou conceito naquilo que já se encontra lá dentro. O que essa frase quer dizer? Que é quando você se fizer a pergunta que posição você ocupa, você tende a olhar para dentro. E aí esse é o grande erro que você pode cometer no posicionamento. O que você precisa fazer é olhar para fora, olhar para como as pessoas te enxergam, como que elas veem, porque é muito mais difícil você tentar botar alguma coisa na cabeça das pessoas do que você pegar o que elas pensam de melhor de você e você ali ir adaptando. Não adianta você mostrar para uma pessoa algo que se pareça um pato, que anda como um pato, e você dizer para ela assim, isso não é um pato. Não tem como. Ela já tem uma pré-concepção na cabeça dela. O que você precisa fazer é desconstruir isso, entender onde você ocupa esse espaço, voltar para o que você quer fazer, e aí sim você consegue um espaço mental dentro da cabeça das pessoas. O jogo de posicionamento, no final, um resumo, assim, se tiver que fazer uma frase, o posicionamento é o espaço que você ocupa dentro da cabeça do seu cliente. Beleza? Então, qual é o melhor lugar para começar? É entendendo como ele te enxerga. A segunda pergunta é: que posição você quer ocupar? Ou seja, como você quer ser visto? E aí uma frase que ele traz aqui é: se você tentar ser tudo para todas as pessoas, acabará não sendo nada. É melhor estreitar o foco de sua especialidade, estabelecer uma posição exclusiva como especialista e não como um faz-tudo generalista. O mercado pertence a quem é especialista. E aqui quando você se faz a pergunta como que você quer ser visto, se você for amplo demais, se você quiser ser tudo, como ele conta aqui para todo mundo, dificilmente você vai ocupar um espaço na cabeça da pessoa. Você precisa encontrar em outro momento do livro, ele fala aqui, eu destrincho mais sobre isso, tá? Num outro vídeo, mas aqui eu vou fazer um passando rápido, que é encontrar a sua brecha de mercado. O que é encontrar a sua brecha de mercado? É achar um lugar que ainda ninguém ocupa. E aí ele traz um exemplo no livro que é muito legal, que é um remédio de resfriado. Tinham 3 concorrentes e eles ficavam se degladiando entre si até que um fez só um deslocamento. Todo mundo botava o remédio de resfriado para você tomar o dia inteiro. Ele se deslocou um pouquinho e falou: nós somos bons à noite. Então, se você quiser melhorar os seus sintomas à noite, tome, eu vou até achar aqui, deixa eu ver. Nikil seria o nome do produto, que eles botaram, ou seja, posicionaram o Nikil sobre um remédio de resfriado noturno. Imagina, e se tratando de resfriado, então, pelo menos, não sei se para vocês, mas para mim a noite é a pior hora. Então imagina você tá lá à noite, nossa senhora, eu preciso melhorar. Você vai pensar nos generalistas, ou você vai pensar no Nikil, que é o remédio feito para você melhorar o resfriado à noite. Esse é o ponto que você precisa achar. Aonde que está a sua brecha de mercado e como que você se insere nela sendo o especialista. Beleza? A terceira pergunta é: quem é que você deve enfrentar? E aí ele traz uma frase muito boa que é: os potenciais clientes não compram, eles escolhem.
Quem é que você quer enfrentar? Você precisa conhecer muito bem os seus concorrentes. Porque para você ocupar um espaço na mente do seu cliente, você precisa entender qual espaço seus concorrentes estão ocupando. Para quê? Se você tentar ocupar um espaço que já está ocupado, primeiro, você vai precisar gastar muita grana. Segundo, talvez você nem consiga. Posicionamento não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. Então você provavelmente vai desistir no meio do caminho, porque é muito difícil tirar alguém daquele espaço mental e se colocar ali. O que você deve fazer? Então, Grilo, e aí? Tem solução? Você nunca bate de frente com seu concorrente. Você passa por cima, passa por baixo, passa por lado. Tem uma frase do Bruce Lee que eu gosto muito que é: seja água, né? A água ela sempre avança, mas ela nunca tenta passar por dentro. Ela dá seu jeitinho por fora, dá por ali, por cima, por baixo, e é isso que você deve fazer. Entenda quais são os espaços que seus concorrentes estão ocupando e ache algo que esteja vago para que você ocupe mais barato e melhor, tá? Ela se conecta muito com a pergunta anterior, mas você precisa fazer isso, você precisa entender quem são seus concorrentes para você se posicionar ali em algo que eles não são tão bons, que eles fracassam, beleza? Pergunta 4 é: você tem dinheiro suficiente? E aí ele escreve essa frase aqui, ó. Custa caro conquistar um lugar na mente das pessoas. Custa caro estabelecer uma posição. Custa caro manter uma posição depois que você consegue estabelecê-la. E aí talvez você se pergunte: então ferrou, Grilo. Eu não tenho dinheiro, eu não vou poder construir um bom programa de posicionamento. E aí qual é a minha dica para você aqui? Escolha uma fatia de mercado, escolha uma fração e ataque essa fração. Depois que você dominar essa fração, você amplia. Muito tempo atrás eu jogava um jogo chamado War. Não sei se você conhece, mas a gente tinha os continentes ali, tinha os exércitos. E o maior erro que a gente podia cometer, por exemplo, era querer conquistar a Ásia, porque a Ásia tinha muitos pontos de contato, tinha muitas fronteiras. Então, para você proteger, para você primeiro conquistar, você precisava ter muitos exércitos, e para proteger precisava ter mais ainda. Por onde que a gente começava? A gente começava normalmente ou pela Oceania ou pela América do Sul. Dominado aquilo ali, a gente fortaleceu, a gente está bem ali, ou seja, a gente está com mais exército, e aqui mais exército seria mais dinheiro, a gente avança. Então, se a gente não tem dinheiro suficiente, a gente precisa fracionar. E aí, a gente fracionando, a gente vai conquistando o nosso território. Conquista 1, conquista 2, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até que você é o maior. Sabe aquela coisa quando falam que, pô, você quer arrumar um mundo, mas nem arrumou sua casa? É isso, arruma sua casa antes. Arruma o teu bairro, seja forte no teu bairro, seja forte ali entre seus amigos. E aí depois você com essa força, provavelmente você vai ter mais bala na agulha, você vai avançando e conquistando outros territórios, tá? Pergunta 5. Você aguenta firme? O conceito de posicionamento é um conceito cumulativo. Ele aproveita a natureza do longo prazo da publicidade. O que é isso? Programa de posicionamento, você não começa hoje e ele termina amanhã. Posicionamento é repetição, repetição, repetição e repetição. E qual é uma das principais coisas que a gente faz sempre? A gente se entedia. O tédio toma conta. E o que acontece quando o tédio toma conta? A gente tenta mudar. E aí quando a gente muda, a gente está pulando de galho em galho, de galho em galho. Então um dia eu tenho esse posicionamento, amanhã eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro. Sabe o que acontece? Teu cliente fica confuso. Ele não sabe. Então, a coisa mais importante, inclusive na hora que você for começar a criar o seu posicionamento, é encontrar uma direção e seguir nessa direção. Em outros vídeos eu já contei esse exemplo, eu gosto muito, porque é um exemplo primeiro que aconteceu comigo, então é real, que é quando eu estava construindo o posicionamento de uma nutricionista. Eu falei, cara, o seu posicionamento você precisa empoderar os seus pacientes. Eles precisam entender, porque a maioria das pessoas, quando a gente faz dieta, faz não sei o que, fica querendo botar a culpa externa, né? Você precisa dizer que o poder está dentro deles. Então, o seu posicionamento vai ser algo no sentido de, cara, você faz a sua vida. Você faz. E aí, na consulta, você tem que reforçar isso. Então, a frase dela, principalmente, era: o dia perfeito não existe, é você quem cria. Então, quando chegar alguma coisa, que, toma aqui uma balinha, toma aqui um chocolatinho, você fala, realmente hoje o dia tá difícil, eu tô ferrado no trabalho, vou comer só um chocolatinho. Não, porque o dia perfeito não existe, é você quem cria, você que tá ali. E aí as pessoas
passou o tempo, passou 1, 2, 3, 4 meses, a nutricionista falou assim, pô, Grilo, eu acho que não tá dando certo, eu acho que não tá dando certo. No dia seguinte, 2 pessoas falaram isso pra ela, eu ia comer um chocolate, aí lembrei da sua frase, que o dia perfeito não existe, é a gente que cria. E ela não comeu chocolate. Outra pessoa passou para ela na academia e falou a frase. E aí ela entendeu. O jogo de posicionamento é um jogo de longo prazo. Você precisa repetir. Comunicação, no geral, é um jogo de longo prazo. Você precisa repetir, repetir, repetir. No livro ele traz isso, que a gente está na era da supercomunicação. A gente tem muito produto, muita gente falando. E se você está toda hora mudando a forma como você fala sobre alguma coisa, dificilmente a pessoa consegue te enquadrar no espaço mental que você precisa estar para ter um bom programa de posicionamento. Beleza? E na última frase é: você está à altura da sua posição? O conceito de posicionamento realmente restringe a criatividade. O que ele quer dizer com isso? E aqui talvez haja uma mini polêmica para algumas pessoas, que é: você, para construir um posicionamento, você precisa parecer estar naquele posicionamento que você está. E às vezes a gente quer ser muito criativo e acaba se descolando disso, ou a gente entra num preconceito de que a gente não precisa parecer, a gente precisa ser. Numa era de supercomunicação, numa era onde está sendo atingido por um monte de coisa, a gente precisa ter atenção em cada detalhe. Então, se você quer se posicionar como produto Prime, você tem que se vestir como produto Prime. Se você quer se posicionar com um produto de preço baixo, seu entorno, suas coisas, tem que estar comunicando um preço baixo. Tudo vai ajudar você a comunicar. Por que eu digo isso? Porque eu tenho alguns amigos que são avessos a isso, de eu posso botar qualquer roupa, eu posso aparecer de qualquer jeito, eu posso fazer qualquer layout. Não pode. Quer dizer, poder pode, você faz o que você quiser da vida, mas aí o resultado ele vai vir ali. Né? O resultado vai vir logo, ele vai te cobrar aquilo. Você pode fazer tudo, mas você só vai colher o que você plantou. E aí, de novo, não odeio o jogador, tá? Odeio o jogo. Cara, inclusive minha esposa sempre fala comigo, você vai sair assim? Você vai se vestir assim? Porque eu não ligo. Mas também porque ali no meu dia a dia eu não tô jogando um jogo de posicionamento quando eu vou na padaria, quando eu vou numa festa com as amigas dela. Se não for trabalho, eu vou muito à vontade. Eu vou muito à vontade. Mas eu sei o que eu tô fazendo. E eu pago o preço, às vezes, se alguém lá, se encontrar alguém que queira fechar algum serviço comigo, alguma coisa, saber que talvez não vai me enxergar como eu sou, mas eu tô sabendo, né? O mais importante, eu acho que é você saber o jogo que você está jogando, porque quando você não sabe, você não tem nem como mudar, né? Eu gosto de uma frase que você realmente aprende alguma coisa quando você descobre algo que você nem sabia que existia. Então, esse é o grande ponto. Você precisa saber o jogo que você está jogando. O jogo de posicionamento é um jogo de longo prazo, é um jogo caro, é um jogo entediante. Por isso que a melhor coisa que você pode fazer é encontrar primeiro a sua direção e a sua brecha. Para onde eu quero ir? Quem eu quero ser? Depois você entende onde é que são seus concorrentes, entende onde o seu potencial cliente está te colocando e você começa a jogar esse jogo. Beleza? Esse foi o capítulo 24 desse livro. Eu tô na dúvida se o próximo vídeo vai ser o capítulo 25, tá? Ou se eu já vou fazer um resumo do livro inteiro. O que eu faço aqui? Eu sempre leio todos os livros, todo livro, e depois eu faço um resumo dele todo, tá? O capítulo 25, ele é um capítulo de como entrar no jogo do posicionamento. Ele já é meio que um resumo do livro. Tá? Então, talvez eu faça um estilo de vídeo que eu chamo de Eu Li Pra Você. Então, Eu Li Pra Você é um videozinho, gera ali mais ou menos em torno de 20 a 30 minutos, onde eu falo sobre o livro inteiro. Então, se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui dessa série, talvez o próximo vídeo seja um vídeo que você, se você gostou desse vídeo, claro, seja um vídeo que você deva assistir, porque aí eu vou trazer o resumo desse capítulo inteiro, desse livro inteiro. Mas é claro que ele não substitui todos os outros livros, onde eu vou mais profundamente em cada um dos capítulos, beleza? Se você gostou, considere ser inscrito para receber os vídeos desse livro, vídeos do 22 Leis Imutáveis, Breaking Through Advertise, a oferta de 100 milhões de dólares do Alex Hormozzi, que são os vídeos mais assistidos aqui do canal. E no próximo, depois que eu terminar esse aqui, eu estou decidindo ainda que livro eu vou ler, estou montando a minha biblioteca, você pode ver que tem alguns espaços vazios aqui. Ontem eu separei todos os livros e até o final dessa semana eu vou botar tudo lá arrumadinho certinho. Obrigado por ter ficado até aqui.
Concorda, discorda de alguma coisa? Pode comentar aqui. Abraço, obrigado, bora dar nossos pulos.